Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bom com vocês? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a alegria do Espírito Santo esteja com você, na sua vida, na sua família, para a glória de Deus. Nós estamos aqui gravando mais uma devocional, estou aqui num cenário diferente, estou na casa dos meus pais e nós queremos então mais uma tarde, mais um dia, mais um momento com Deus aqui nas nossas devocionais, 365 dias com Deus, todos os dias trazendo devocionais para te ajudar nessa caminhada diária com Deus. Hoje nós estamos na nossa devocional de número 69. Hoje é sexta-feira, hoje é 10 de março de 2023. E nós vamos continuar aqui aprendendo sobre as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, que gera temor, o santo temor de Deus no nosso coração. O temor a Deus faz toda a diferença na vida daqueles que verdadeiramente foram transformados e regenerados pelo Santo Evangelho. E hoje o nosso texto base continua no 5º livro do Pentateuco, de autoria de Moisés, Deuteronômio, capítulo de número 6, os 3 primeiros versículos, os versículos 1, 2 e 3, vamos tratar nessa tarde sobre o temor a Deus como evidência, como prova de que de fato nós compreendemos os mandamentos do Senhor, mas não apenas temos o conhecimento teórico dos mandamentos, das leis de Deus, mas o conhecimento prático, relacional, quando nós obedecemos, quando nós praticamos, porque é vida, restaura a nossa alma. O segredo dos homens de Deus em toda a história bíblica, em toda a história da igreja, é o temor a Deus, é a obediência incondicional às leis morais de Deus. Porque assim como foi revelado a nós a grandeza, a majestade, a soberania de Deus, e em resposta a esse conhecimento de quem Deus é e o que Ele fez por nós, nós tememos a Ele, nós respeitamos a Ele, nós o admiramos, nós lhe obedecemos, nós o adoramos. Como é maravilhoso, meu amado irmão, nós andarmos na direção de Deus, nós andarmos com a consciência tranquila de uma vida pura, de uma vida santa, de uma vida de obediência, vivendo no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então depois você vai ler Deuteronômio capítulo 6, do 1 ao 3, vamos falar sobre o temor ao Senhor. Então, depois do capítulo 5, em que Moisés repete para aquela nova geração o decálogo, os 10 mandamentos das leis morais de Deus, ele repete para aquela nova geração. Desculpa, meus irmãos. Agora, ele está relembrando ao povo da forma como Deus falou com eles ali no Monte Horebe, da forma como esses mandamentos foram falados por Deus, vieram da parte de Deus, para trazer ao povo leis que deveriam ser obedecidas, mandamentos que deveriam ser obedecidos. E eles deveriam obedecer, porque esses mandamentos fariam toda a diferença deles, do povo escolhido, do povo separado por Deus das outras nações. Então Moisés está relembrando os mandamentos no Monte Horebe e ele começa fazendo algumas recomendações que podemos colocar um tema central nessas recomendações que Moisés está fazendo logo depois que ele apresenta para aquela nova geração o decálogo, os 10 mandamentos. Que o tema central é: o temor ao Senhor é demonstrado através da obediência. Era isso que Moisés queria inculcar, colocar
colocar como verdade, como prática para aquela nova geração. Por quê? Porque os mandamentos do Senhor, maravilha, são maravilhosos. As leis do Senhor são perfeitas. Os 10 mandamentos são leis morais, completas. É o segredo da vida daquele povo. É o segredo da alegria de qualquer homem, de qualquer geração. De um povo que teme ao Senhor. É o segredo da nossa vida, da nossa alegria, da nossa permanência, da nossa firmeza, da nossa fé. É o temor ao Senhor. Então, esse temor ao Senhor deveria ser demonstrado em obediência a esses mandamentos. Eles não deveriam apenas achar bonito aqueles mandamentos. Eles não deveriam apenas achar interessante aqueles mandamentos, porque quando eles olhavam para as outras nações não tinham mandamentos tão claros, tão objetivos, tão maravilhosos, tão perfeitos, como Deus está dando para o seu povo. As outras nações não tinham esses mandamentos. As outras nações, na verdade, eles se entregavam ao pecado. Eles não tinham leis, eles não tinham mandamentos morais para que eles pudessem praticar. É o retrato da sociedade de hoje. Me diga qual é a lei moral que existe num coração depravado, numa pessoa que não conhece o Evangelho, numa geração que despreza Jesus, numa geração que não crê na sua morte, que não crê na sua ressurreição. Quais são as leis morais que essa sociedade hoje pretende obedecer ou se propõe a obedecer? Nenhuma. Eles rejeitam os mandamentos. As pessoas não querem leis a serem obedecidas. As pessoas não querem seguir os mandamentos, nem de homens. Imagine os mandamentos de Deus. Imagine mandamentos santos de Deus. Então, a diferença é essa, porque nós cristãos, quando experimentamos a transformação do Evangelho, o nosso prazer está na lei do Senhor, o nosso coração, movido pelo Espírito Santo, está disposto a obedecer, e essa obediência é uma prova cabal, real, que de fato nós tememos ao Senhor. Se eu digo que sou um cristão, se eu digo que conheço a Deus, e não temo a Ele, não obedeço a sua palavra, eu estou me enganando, eu estou enganando a si mesmo. O meu nível, o meu padrão, o padrão de Cristo, o caráter de Cristo em mim, não existe. Eu sou apenas um religioso. Eu estou apenas praticando alguns dogmas, algumas tradições religiosas, mas de fato o Evangelho não me transformou, de fato o Evangelho não mudou o meu caráter, porque eu não obedeço, porque eu não temo ao Senhor, eu não me desvio do pecado, eu não luto contra o pecado, eu não luto contra a minha velha natureza, eu não resisto os desejos do meu coração. Meu irmão, o verdadeiro cristão salvo e eleito, ele luta contra o pecado, ele teme ao Senhor, ele se desvia da aparência do mal, imagine do próprio mal. É isso que Moisés está querendo inculcar, assim, colocar na cachola, na mente e no coração daquele povo. Essas verdades não são apenas lindas, bonitas, para serem pregadas, para serem ensinadas, mas tem que ser vivida, tem que ser praticada no dia a dia, tem que fazer parte da minha vida, da minha essência, como povo de Deus, como um verdadeiro cristão. Então, Moisés está fazendo algumas alertas e algumas recomendações para que o povo de Israel pudesse ser o povo mais abençoado da face da terra. Povo próspero, guardado, direcionado, protegido, amado e cuidado pelo soberano e único Deus. Esse é o segredo da igreja, esse é o segredo do povo de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém, mas essa separação, essa mudança é nítida na vida daqueles que conhecem o Evangelho. Temos um Deus que cuida de nós. As leis, os mandamentos do Senhor é alegria para o nosso coração. Oh, meu irmão, você que é cristão, confesse o seu pecado, não fique brincando ou flertando
flertando com as coisas do mundo e ao mesmo tempo na igreja. Se arrependa, assuma o compromisso de ter uma aliança séria com Deus, confesse os seus pecados de estimação, aquelas práticas, aquelas ações que têm entristecido o coração de Deus, e ande, seja bem-aventurado, seja feliz, seja um homem sábio, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os que temem ao Senhor, a intimidade, a comunhão do Senhor é para aqueles que o temem, diz a Escritura. Então, dos versículos 1 ao 9 do capítulo 6, nós temos a introdução a essas alertas, a essas recomendações, depois que Moisés apresenta os 10 mandamentos, e se estende até o capítulo 11 de Deuteronômio. E no centro está o versículo de número 5, que é o versículo chave do capítulo 6 de Deuteronômio. Vamos ler, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Aí ele vai dizer, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É tudo tem que estar envolvido nesse temor a Deus. Tudo tem que estar envolvido nessa entrega. Deus não aceita meia, uma metade para Deus, outra metade para os prazeres, para as minhas próprias vontades. Não, é tudo consagrado a Ele, é tudo dele. Eu tenho que obediência total. Por quê? Porque obediência parcial é desobediência total. Tem que ser obediência total de todo o coração. Aqui fala de vontade. Aqui fala de volição, de vontade. Alma está falando de sentimento, e força está falando de energia, de eu implicar, de eu me envolver, de eu me entregar, de eu lutar com todas as minhas forças que o Espírito Santo me deu para mim viver uma vida para a glória de Deus. Não é mérito meu. Observe, esse amor de Deus, essa capacidade de temer a Deus, essa capacidade de lutar contra o pecado é obra da graça, é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo já nos deu capacidade de viver essas verdades, meu irmão. O Espírito Santo já te deu poder para você vencer o pecado. Já morremos com Cristo e já ressuscitamos para uma nova vida. Portanto, temos o poder de dizer não ao Senhor chamado pecado, porque o pecado não tem domínio sobre aqueles que foram regenerados. Portanto, essa conversa de pessoas que se dizem cristãos, dizer é porque a carne é fraca, é porque eu caí. Não, assuma o seu erro, se arrependa de todo o seu coração diante de Deus com genuíno e verdadeiro arrependimento. Abandone o pecado e aí se encha da palavra e do Espírito Santo, e você já recebeu poder, você já recebeu vitória contra o Senhor chamado pecado. Então, no verso 1 fica bem claro que não são sugestões, nem são questões negociáveis. Aqui não há nada negociáveis. Aqui não há nada que eu possa dizer, eu dar o meu jeitinho. Não, a lei de Deus, os mandamentos de Deus está estabelecido e revela o caráter de um Deus santo, de um Deus que é perfeito e que exige que aqueles que o seguem também sejam pessoas separadas do pecado. As leis de Deus estão estabelecidas, não tem como negociar. Deus não vai negociar, Deus não vai mudar para nos agradar, para agradar esse contexto cultural, essa geração de crentes mundanos, meninos imaturos, que são analfabetos, que não procuram conhecer profundamente as Escrituras. Deus nunca, jamais vai negociar esses princípios, são inegociáveis, são princípios estabelecidos por Deus em todas as gerações. Não são sugestões, são ordens imperativas que identificam um povo separado no meio de outro povo. É o povo de Deus, é as regras de Deus. Deus estabeleceu caminhos morais, mandamentos a serem observados e obedecidos pelo seu povo. O povo de Deus não é um povo desordenado. O povo de Deus não é um povo que vive do jeito que quer e faz o que quer. Não. O povo de Deus,
O povo escolhido pelo precioso sangue, comprado pelo precioso sangue de Jesus, é um povo diferente, é um povo exclusivo. E existem leis, mandamentos em toda a Escritura que deve ser obedecido. Povo de Deus e as regras de Deus. Manda quem pode, já dizia um ditado, né? E obedece quem tem juízo. Deus pode mandar, Deus pode ordenar, Deus pode dizer o que Ele exige de nós, do seu povo, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E ninguém pode questionar os mandamentos de Deus. Ninguém pode murmurar contra essas leis. E são leis que trazem vida para nós, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós, porque os caminhos que nós escolhemos são caminhos que são escolhidos no engano do nosso coração. Mas Deus sabe, e o que Ele estabeleceu é o melhor para o seu povo. Então obedece quem tem juízo. Teme ao Senhor verdadeiramente aqueles que quanto mais conhecem a Deus, mais ama Ele, mais deseja obedecê-lo. Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é soberano. Mas parece que esse atributo de soberania de Deus, esse atributo do Deus Todo-Poderoso, daquele que está acima de tudo e de todos, parece que a humanidade já não reconhece essa soberania. Parece que a humanidade já não reconhece o senhorio de Deus. Mas a igreja, nós devemos reconhecer o senhorio de Cristo e submeter-se a esse senhorio. Não apenas de falar Senhor, Senhor, e não fazer aquilo que Ele manda. É por isso que no Evangelho diz que muitos naquele dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo, para o inferno, porque vocês me chamavam de Senhor e de Senhor, só palavras. Mas vocês não faziam, vocês não cumpriam, vocês não obedeciam o que o Senhor de vocês pediam. Então é muito mais do que meras palavras, é muito mais do que ritos, tradições, dogmas, doutrinas de homem. É caráter transformado, é viver no fruto de uma vida salva, de uma vida santa, de uma vida que agrada a Deus. Que a luz do Evangelho brilha de fato nas ações daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa. Então, Moisés prefere deixar bem claro que a terra prometida tinha normas. Bem claro. E eles deveriam obedecer esses princípios. Em seguida, no verso 2, Moisés diz bem claro que a obediência, o temor, não é ter medo. Não é olhar para Deus como um ser que eu tenho medo dele. Se eu tenho medo dele, então eu não desejo me relacionar com ele. Mas esse temor se refere a respeito, a reverência, a admiração. Aí sim, quando eu me achegar a esse Deus Santo, eu devo ter esse sentimento de reverência, de temor, de admiração, de adoração, de veneração. Não medo. Por quê? Porque diz aqui em Deuteronômio 4:7 que que grande nação, é a pergunta, que grande nação tem os decretos e os preceitos tão justos como esta lei que eu estou apresentando a vocês, Deus perguntando ao povo. Quais as nações que têm leis, mandamentos tão justos como essas que eu estou apresentando a vocês? Então esses mandamentos devem gerar não medo da minha presença, como se eu fosse um carrasco, um masoquista que tem um prazer em ver vocês sofrerem. Não, mas eu sou um pai amoroso, que disciplino, que corrijo. Então as minhas leis é para vocês temerem a mim. Significa reverência, respeito. Deus está numa categoria muito elevada do que os homens. Por isso que essas doutrinas que ensinam que tem que determinar a Deus, que Deus tem que falar, o homem é o centro e Deus é o empregado do homem. Ei, meu irmão, cuidado. Cuidado com essas teologias do coach, cuidado com esse evangelho antropocêntrico. Deus é soberano, está num outro nível muito mais superior do que nós. Somos criatura, Ele é o Criador. Portanto, devemos temer a Ele. Não ter medo, no sentido de não querermos relacionamento com Ele, porque Ele é um Deus terrível. Mas porque Ele é um Deus que disciplina o seu povo. E Ele estabeleceu leis para que o nosso coração não seja entregue ao pecado, mas sim à obediência a Ele. E como incentivo à obediência, Moisés está falando ao povo que Deus promete a eles que tudo irá bem. Tudo irá bem se vocês temerem, se vocês obedecerem, se vocês tiverem prazer em guardar os meus mandamentos. Tudo irá bem. Seja sincero. Não é tudo que nós queremos, não é que tudo esteja bem,
né, que tudo ocorra bem, mas entenda, esse contexto de bem seria que eles iam colher o cumprimento das promessas de Deus na terra prometida. Seria uma descendência poderosa, uma descendência fértil, os filhos de Abraão. Então esse bem aqui não significa ausência de problema, ausência de perseguição, ausência de adversidades. Mas eles iam prosperar, eles iriam conquistar, eles iriam crescer, porque Deus estava com eles. Mesmo em meio a qualquer problema, mesmo em meio a qualquer adversidade, mas Deus iria abençoá-los. Essa é a promessa. E para nós também, igreja. O Evangelho não nos prometeu vida fácil, teremos tribulações, aflições. Não vai ser fácil essa caminhada, mas a alegria, a paz, a presença de Deus estará conosco, acalmando a tempestade, nos direcionando e nos mostrando como devemos agir e o que devemos fazer. Tudo irá bem. Iremos colher os frutos da nossa obediência. Iremos colher o fruto de um coração que teme ao Senhor. Vale muito a pena temer ao Senhor, obedecer a sua palavra. Caminhando para o final. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ver, nós veremos como o Senhor dá essa receita de como manter essas bênçãos, de como manter esse temor a Deus e o cumprimento dessas promessas. Mas a pergunta é, como está o nosso nível de temor a Deus? Como está o nosso nível? O meu e o seu, um termômetro. Como está o nosso nível de temor a Deus? A gente reverencia, ama, de fato, de todo o coração, de alma e de força ao Senhor. Nós temos resistido o pecado por amor a esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão justo. Suas leis são tão maravilhosas. Ou a gente tem trocado as leis de Deus pelas bolotas, pelas alfarrobas desse mundo. Então não podemos admirar ou venerar a quem não conhecemos. Aqui está o segredo do temor a Deus. Conhecer a Deus. Ter intimidade e comunhão com Ele por meio da palavra e por meio da oração. Se nós não o conhecemos, como nós vamos temer, reverenciar, venerar, obedecer quem não conhecemos? E esse é o segredo. O povo de Deus perece. O povo de Deus tem sido destruído porque lhe falta esse conhecimento relacional, de filho com pai, do pai para com os filhos. O Senhor já nos conhece perfeitamente e nós conhecemos ao Senhor. Nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. Nós conhecemos os seus atributos, as doutrinas do ser de Deus, dos atributos de Deus, doutrinas da graça, ensinamentos tão profundos, tão preciosos que está à nossa disposição, a qual o Espírito Santo nos dá a iluminação para compreender. Quanto mais nós o conhecermos, mais temor a Ele nós vamos ter. Quanto mais nós o conhecemos, através da meditação das Escrituras, uma meditação diária, todos os dias, lendo, prestando atenção ao texto, estudando bons livros, bons comentários, investindo tempo nesse conhecimento. Ah, como eu amo a Escritura. Ah, como eu amo ler, como eu amo aprender mais de Deus. E a minha vida sempre vai ser essa, até o fim da minha vida. Ler bons livros, bons comentários, investir numa biblioteca boa, bons livros, bíblias de estudo, oração, participar dos cultos de doutrina, participar da escola bíblica dominical, sempre que possível. Claro que há algumas exceções, mas buscar conhecer profundamente, diariamente, profundamente, se humilhar diante da grandiosidade desse Deus, reconhecer quem Ele é e quem nós somos faz toda a diferença. Adorá-lo, amá-lo, servi-lo, ter o coração contrito e quebrantado, irmãos, até o nosso nível de oração, até o nosso nível de comunhão muda. Eu quero desafiar você a ler a Escritura, a dedicar tempo à oração, a vencer o pecado, a amar a Deus e proclamar, falar de Jesus aonde você estiver, a tempo e a fora de tempo. Vamos conversar com Deus sobre isso. Pai Santo, quão grande és Tu, Senhor. Como Tu és grande, maravilhoso, sublime. O Teu santo temor permaneça no nosso coração, para que guardemos os Teus mandamentos, para que possamos, meu Pai, fugir da aparência do mal e muito mais do mal.
nos desviar de caminhos que não são os caminhos do Senhor. Nos libertar, Pai, de pecados, de ações que muitas vezes achamos que é tão normal, mas que a Tua palavra não aprova, o Senhor não aprova. E sim guardar os Teus mandamentos, nós confessamos os nossos pecados. Perdoa-nos, purifica-nos de toda a nossa transgressão, limpa-nos, tira toda a mancha, toda a imundícia, todo o fedor do pecado no nosso caráter, Pai. E continua nos santificando. Que nós nos conformemos, ó Jesus, a Tua imagem, Senhor, para que de fato as pessoas vejam Jesus em nós, a luz do Evangelho, com muita transparência, nada de engano, nada de mentira, nada de trevas, mas que tudo seja claro, que tudo seja luz na nossa vida, das nossas ações, Pai, e que com autoridade nós preguemos o Evangelho. Muito obrigado por esse momento, Pai, pelo Teu temor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu amado irmão. E nunca se esqueça, o segredo da felicidade, da maior riqueza que um homem pode ter, é temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Amém.